Olá! Após vermos o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, onde, neste capítulo denominado Reencarnação, nós vimos os processos, detalhadamente, de como se dá a ligação do nosso perispírito ao corpo físico, E, dadas as informações desse capítulo, nós temos agora a continuidade na qual André Luiz vai relatar o que acontece após a fecundação do óvulo da mãe, pelo esperma do pai, e os processos espirituais que se desenvolvem em torno da proteção a esse espírito reencarnante. E o capítulo 14 se denomina exatamente proteção. Este episódio nós vamos dividi-lo em duas gravações, ok? Dada a extensidade, para que não fique tão longo assim. Iniciemos. Capítulo 14, Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, proteção. No dia imediato, logo que André Luiz descansa dos seus afazeres, dos seus quefazeres cotidianos, atinentes às tarefas comuns, regressa a ele ansioso ao lado de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, que é o chefe que recebeu-me com muita amabilidade, a esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava muito bem, fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada e inquieta. Nossa irmã Raquel, esclarece ele, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto e durante alguns dias permanecerá um pouco indisposta, todavia a ocorrência é passageira. Ela não conseguirá dormir? Pergunta André. Mais tarde, responde ele. Por agora terá o sono reduzido até que se formem os folhetos blastodérmicos. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei, interessado, a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe de trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com a serenidade e o conhecimento. Eu reconheci, diz André, que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente mecânico, obedecendo às disposições naturais do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia ali o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Nós temos que, no nosso processo reencarnatório, há um certo automatismo decorrente até da própria evolução da matéria orgânica do nosso planeta, que percorreu por milhões e milhões de anos, desde dos reinos minerais, vegetais e animais, dando essa automaticidade para que as coisas aconteçam da forma mais correta, usando-se inclusive os instintos, que são a inteligência rudimentar e correta das coisas acontecerem. Porém, há o aspecto da intervenção divina através desses colaboradores, construtores nos processos reencarnatórios, onde eles procuram, de uma forma a auxiliar o espírito reencarnante,
dando-lhes os ajustes do perispírito à matéria e à informação, ok? No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos aqui grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde somos tomados de os compromissos. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prossegue ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas da nossa esfera de ação. Em regra geral, o aborto origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães menos preparadas na responsabilidade e na compreensão deste ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para opor-lhe a resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Há que ser respeitado o livre-arbítrio. Se os interessados retrocedendo nas decisões espirituais perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. É o que nos diz a doutrina, né, através dos seus inúmeros ensinos, né, de que os bons espíritos, os espíritos superiores, né, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles nos auxiliam e nos ajudam contra nós mesmos até um determinado limite. Porém, se nós decidimos enveredar por caminhos tortuosos, apesar de todas as advertências que eles nos fazem e estão presentes nas nossas consciências, né? Eles permitem que a gente entre no caminho tortuoso e assim será pela dor que nós aprenderemos a irmos para o caminho reto e seguro. Daí, continua ele, a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos cílios, visto que anularam as próprias faculdades geradoras em outras existências. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos da satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Sempre que nós infringimos as leis universais, que são as leis divinas de Deus, nosso Pai, nós vamos colher, vamos ter as consequências das nossas atitudes. E muitas das vezes, estas consequências vão nos afetar o psíquico, o nosso espírito, fazendo com que nós, desejosos aí talvez de voltarmos a trazermos espíritos afins, espíritos amigos aos nossos convívios, somos impedidos por nós mesmos, pelas consequências de nossos atos anteriores. As definições do chefe dos construtores, o Apuleio, aclaravam meu raciocínio referente a problemas graves da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo do auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudicências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior.
Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço da escolha? Apuleio-me ouviu-me com muita benevolência que caracteriza as entidades mais elevadas e informou: passividade, André, não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Sigismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais da sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos superintendidos pelas atividades mecânicas subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Vejo que nesse esclarecimento de Apoleio, né, a posição positiva mentalmente de Raquel, né, faz com que psiquicamente ela facilite este automatismo de ligação perispiritual de Sigismundo ao seu perispírito para que ele fique ligado ao feto no seu útero, ok? Percebendo minha intenção de aproveitar os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para os leitores encarnados, Apuleio acentuou: teríamos nós grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos de reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. No entanto, é preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. Há questões no reino que liga o plano dos espíritos ao plano da matéria, né? Que ainda nos escapa a percepção e o entendimento, ainda por falta de elementos nossos no nosso processo de intelectual de compreender estas situações, né? Por isso que Apuleio diz que certas coisas ainda o ser humano precisa ainda se desenvolver na sua inteligência, no seu intelecto, para poder absorver estas informações do plano dos espíritos. Sorrindo, Apuleio prossegue: eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão destes fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação, os encarnados dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa porcentagem de encarnados, que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções. Os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, André, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando adentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou-me bem humorado a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo e acrescentou: em sua experiência última na crosta, André, quando envergava os fluidos canais, nunca sentiu perturbações do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa?
Porque a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade, é que em tais momentos, André, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si próprio, no corpo psicossomático, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos agora referimos, repetidos com eles dezenas e dezenas de vezes durante cada dia da luta encarnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Nós precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências, enquanto os homens, evidentemente, não adquirem maior conhecimento intelectual e controle emocional. Animado com as solicitações recebidas, observei. Tem razão, Apuleio. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alteração no meu campo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo um longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtiva. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu nos seus esclarecimentos. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do fator de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede da cooperação elevada desta ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energia de atração. De qualquer jeito, é sempre uma questão de sintonia, né? No caso da reencarnação de Segismundo, Alexandre, ao observar a corrida dos espermatozoides até o óvulo no útero de Raquel, ele seleciona, com a sua capacidade é, magnética, né, já bastante desenvolvida, né, o elemento mais promissor para o desenvolvimento da encarnação de Sigismundo, selecionando-lhe dá novas forças magnéticas para que aquele elemento se destaque dos milhões de espermatozoides que percorrem o duto do útero, fazendo com que ele seja o elemento masculino vencedor a adentrar no útero materno. Contudo, como explica-nos aqui Apuleio, quando esta possibilidade não acontece, até por conta de merecimentos daqueles que vão reencarnar ou dos pais que receberão o espírito reencarnante, né? Os processos de sintonias espirituais, evidentemente, se associam na seleção do melhor que possa ser para aquela encarnação daquele ente que está para reencarnar, ok? Continuando a explicação. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo
não é talvez a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundações para o mundo das formas. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, Apuleio, o diretor, seguiu prosseguindo. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão ainda aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor continuou. Sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de objetivos especiais. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigos pedia a presença de Apuleio fora da câmara de serviço. Muito gentil, o chefe do trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituíam-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel e de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham da nossa colônia espiritual de nosso lar em serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-os atencioso, bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim observou: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Sigismundo, agradecemos a atenção de todos. Porém, não podemos autorizar agora a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgentes. E sorrindo afável acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos poderão ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, o nosso irmão Segismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós a pequena distância. Olha que interessante essa notícia, né? Raquel, durante o sono, segundo esclarece-nos Apuleio, ela pode, o seu espírito, se deslocar do corpo físico. Mas também Segismundo, que é o espírito reencarnante, né? Ele, embora no processo de ligação já com o corpo físico, ele igualmente pode se deslocar do corpo físico em formação, enquanto há o sono físico e o pesado momento de esquecimento para o qual ele está sendo submetido para o processo de reencarnação. Não há dúvida, replicou o cavaleiro de Nossa Senhora, não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Nós sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras. A alegria inesperada de qualquer momento é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de um amparo espiritual de todos nós. Temos a recomendação de notificar a todos os seus amigos,
quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhe seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores de estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade, exclama uma das visitantes que até ali se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espiritual para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado d'alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para este fim. Muito bem, diz Apuleio atencioso. Logo após despedirem-se, os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. A sós de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos, André, é delicado e não podemos distrair a atenção. E noite a noite, penetramos na Câmara de Trabalho Reencarnacionista, aprendendo e cooperando, para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal com a cooperação magnética dos construtores para cada célula formarem-se, os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se do molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em processo de nova reencarnação. Aqui nós encerramos essa gravação para não se tornar tão extensa, né? E no próximo vídeo daremos continuidade na segunda e última parte deste episódio, que se denomina Proteção, para darmos continuidades a esse importante ensino para todos nós, espíritos, que estamos sempre encarnando, reencarnando e desencarnando. Muito obrigado a todos por acompanhar esses nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.